vivo, mais uma transmissão ao vivo do FONASEF, fórum que reúne todas as entidades do Serviço Público Federal, que esteve muito preocupado nesses últimos acontecimentos com a história de que o governo Bolsonaro colocou uma granada no bolso dos servidores públicos. Então, para começar e falar sobre isso, nós convidamos dois companheiros importantes do movimento dos servidores públicos. Representando a CSP com Lutas, está a companheira Adriana Estela, companheira de luta, servidora pública, está conosco aqui. E também o companheiro Pedro Amarron, companheiro representante da CONDICEF, né, está aqui também conosco. Antes de começar, antes de passar a palavra para eles, nós vamos assistir aqui um vídeo de 4 minutos para relembrar um pouco o que foi aquela reunião ministerial em que o ministro da Economia afirmou que colocou uma bomba no bolso dos trabalhadores, dos servidores públicos. Então vamos lá, vamos ao vídeo, pessoal. Um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Então nós sabemos, e é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Era a terceira torre que nós pedimos derrubar. Nós vamos derrubar agora também. Esse país não é... Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. Povos ciganos, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. O Luiz Lima, que nadou com meu pai, foi atleta olímpico, teve a esposa e a filha de 14 anos presa ontem, no Camburão. Que porra é essa? Desculpa. Que porra é essa? O cara vai pro Camburão com a filha, se fosse eu, ia pegar minhas 15 armas e ia dar uma... Eu ia morrer. Porque se a minha filha fosse pro Camburão, eu ia matar ou morrer. Nós podemos conversar com todo mundo aqui, porque é o establishment, é porque nós precisamos dele para provar coisas, mas nós sabemos que nós somos diferentes. Nós temos noção que nós somos diferentes deles. E quando eles cruzam a linha, a gente solta a mão e sai andando sozinho. Enquanto eles estiverem no trilho conosco, no caminho de fazer as reformas que nós prometemos, nós estamos juntos. Na hora que o cara soltou a mão e passou para o lado de lá, a gente deixa o cara ir sozinho, a gente continua sozinho e vai procurar outra conversa, em outro lugar. Não pode falar nada, tem que ignorar esses caras, 100%. Então se a gente puder falar zero com a imprensa, é a saída. A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. O nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. O nosso ministério já tomou iniciativa e nós estamos pedindo, inclusive, a prisão de alguns governadores. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar. Banco do Brasil é um caso pronto de privatização. É um caso pronto e a gente não está dando espaço. O senhor já notou que o BNDE e a Caixa, que são nossos públicos, a gente faz o que a gente quer. O Banco do Brasil não consegue fazer nada e tem um liberal lá. Então tem que vender essa porra logo. Na próxima reunião aí. Mas só confessa o seu sonho. Hein? Confessa o sonho. Agora, confessa o seu sonho. Em relação à privatização... Só em 23 você confessa, agora não. Em relação à privatização, eu acho que fica claro que com o BNDES cuidando do desenvolvimento e com a Caixa cuidando do fim da área social, o Banco do Brasil estaria pronto para um programa de privatização. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona.
que tem oficialmente, desinforma. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Como eu falei, né? Dei os ministérios para os senhores, o poder de veto. Mudou agora, tem que mudar, pô. E eu quero realmente governar o Brasil. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Boa noite, companheiros. É impressionante o que nós acabamos de ver aqui agora. E eu queria, Adriana, como é que você está se sentindo com a granada no seu bolso? Então, fique à vontade, querida, para fazer esse comentário, como é que a sua entidade discutiu isso e qual o peso dessa granada no bolso dos servidores públicos federais. Boa noite a todos e todas aí que estão acompanhando a gente na live. Nós estamos fazendo essas lives periodicamente, toda semana tem um debate diferente feito pelo CONASEF, e nessa semana não tinha como não debater a questão da reunião ministerial. Como já foi colocado aí no vídeo, são várias bombas que foram jogadas, e uma delas é a bomba da granada, a granada no colo do funcionário público. Eu acho que é importante a gente destacar que quando ele fala da granada, ele não destaca só a questão do não reajuste, uma situação, inclusive, que a gente já vive há alguns anos, não é de hoje que nós estamos sem reajustes, mas também o fato dele chamar os trabalhadores, funcionários públicos, como inimigos. Ele classifica 3 inimigos, falam que são 3 torres que ele tem que derrubar, que 2 já teriam sido derrubadas, uma delas é a Previdência que garante, deveria garantir uma aposentadoria digna para a classe trabalhadora que entregou as suas vidas ao trabalho, para o Paulo Guedes, para o governo federal como um todo, na verdade, um inimigo, é um dos pilares dos inimigos dele, a classe trabalhadora, que hoje deveria estar em casa, gozando da sua aposentadoria, e não consegue. Inclusive, a própria questão do isolamento social, né, membros do governo já disseram que esses idosos podem morrer porque isso vai ajudar a diminuir o déficit da Previdência. Essa é a conta que o governo faz com a classe trabalhadora, e isso fica muito nítido na expressão do Bolsonaro. E o segundo inimigo que ele classifica seria os juros altos. E o terceiro inimigo que o Paulo Guedes destaca são os funcionários públicos. Essa mensagem de chamar a gente de inimigo, justamente no momento que a gente vive, da pandemia, onde os principais serviços essenciais são oferecidos justamente pelo serviço público, onde nós estamos nos expondo, onde nós estamos correndo risco de morte, nós estamos morrendo. O Brasil tem alto índice de mortes e adoecimento por conta do coronavírus para os trabalhadores das áreas de saúde, dos serviços essenciais, justamente pela falta de EPIs, pela falta de equipamentos, qualquer equipamento de proteção, né, pela superexposição que todo mundo é exposto. E agora o Paulo Guedes explica por quê. Justamente porque nós somos inimigos, e os inimigos você quer a morte. Então é a morte que é o que o Paulo Guedes expõe para a gente. Essa é a granada que ele quer explodir no nosso bolso. A gente que segue aí trabalhando, garantindo os serviços essenciais, são justamente os inimigos do governo que eles querem destruir. Mas, além disso, tem outras falas que é importante a gente destacar, que também, né, retratam o que é esse governo e os grandes ataques que eles colocam, como, por exemplo, o próprio Paulo Guedes, quando ele diz que vai que investir, jogar recursos públicos para as grandes empresas é a prioridade.
né, que eles vão ganhar muito dinheiro se eles derem recursos públicos para os grandes empresários. Mas, ao contrário disso, para a classe trabalhadora, eles não querem dar nada. Inclusive, para as pequenas empresas, ele fala, se a gente der dinheiro para as pequenas empresas, para os pequenininhos, esse dinheiro não volta. Quando, na verdade, o que a gente tem no país é que as pequenas e microempresas empregam um número muito grande de trabalhadores. E sofrem bastante com essa questão da pandemia, inclusive um dos setores que fica bastante vulnerável com a pandemia e que tem dificuldade de se relocalizar, pressionando pelo fim do isolamento por conta das necessidades humanas que precisam ser supridas. E isso mostra que o capitalismo, ele coloca a gente numa situação tão brutal, que as pessoas têm mais medo de perder o emprego do que perder a própria vida. É isso que está colocado para a gente, é isso que o capitalismo desnuda. O risco da gente sair do isolamento, da gente romper com o isolamento para trabalhar é risco de vida. Mas as pessoas estão tão impactadas com as dificuldades econômicas que elas têm vivido e a falta de investimento público para garantir que a gente possa ficar em casa, em quarentena, fazem com que as pessoas prefiram correr riscos de vida na rua para pelo menos poder trabalhar. Isso tinha que ser mudado. É muito importante que a gente questione, nesse momento, não só as políticas do governo, mas também questione o que é esse sistema como um todo. Quando o Salles fala da questão de passar a boiada, é exatamente o que ele tem feito, é exatamente o que tem acontecido. Se aproveitam, a gente já vivia um processo de crise econômica mundial gigantesca, e aí se aproveitam desse problema da crise econômica, aí soma a crise social e a crise política que o governo está vivendo, para passar, através da pandemia, crise sanitária, para passar o rodo, né? Passar a boiada, como ele diz, jogar de baseada diversas situações para prejudicar a classe trabalhadora. Agora mesmo saiu, recentemente, hoje, né? Saiu um parecer resgatando, por exemplo, aquela MP que ampliava a suspensão dos contratos de trabalho, redução de salários e tudo mais para o período pós-pandemia. É esse movimento que o governo está fazendo. Então, as políticas liberais, né, ultraliberais, no caso, elas têm sido cada vez mais acentuadas, a política econômica, para prejudicar a classe trabalhadora cada vez mais acentuada. Tem também uma outra parte que é interessante do vídeo, que uma das preocupações do ministro do Turismo é liberar o problema dos resorts. Eles querem liberar os resorts para ter cassino e tal, enquanto a gente não resolve o problema da pandemia. Eles ficam discutindo vários outros pontos. Teoricamente, deveria ser a apresentação de um projeto para o Brasil, mas ao invés de discutir esses projetos, a única preocupação do governo é reforçar o seu desrespeito com a classe trabalhadora, o seu desrespeito com os trabalhadores, e ainda por cima desmascarando, né, esse processo da crise política que o Bolsonaro tem vivido. Quando ele coloca, inclusive, a questão dele ter um sistema de informação próprio, quando ele diz que ele precisa salvar os familiares e amigos deles, em vários momentos eles falam sobre a questão do impeachment, e você percebe que existe uma preocupação muito grande do governo em manter essas políticas de ataque à classe trabalhadora. Agora, dizer que os servidores públicos são inimigos e que ele já colocou a granada no nosso bolso na melhor das hipóteses, um desrespeito total. Eu nem acho que desrespeito é a palavra correta. Eu acho que, na verdade, o que o Paulo Guedes está colocando é a nossa aniquilação. Quando a gente diz que o governo Bolsonaro é um governo genocida e que ele atua na pandemia para matar a classe trabalhadora, é exatamente isso que o Paulo Guedes desnuda também na sua fala. Tudo isso aparece. E aí a gente vai se questionando quais são as possibilidades que a gente tem, quais são as perspectivas que a classe trabalhadora tem para poder superar esse momento, para poder avançar. E nesse sentido, a CSP com Lutas, ela tem todo um programa, em especial para as várias áreas
de atuação, para os serviços essenciais. A gente tem defendido para esse momento a quarentena total, é o lockdown, mas não é o lockdown com repressão, não é para matar a gente e sair batendo, dando porrada, igual é o papel que a polícia tem cumprido. É o lockdown para garantir que ninguém morra e não para matar. A gente precisa dessa quarentena total neste momento, mas a gente precisa de diversas ações. Nós temos vários projetos que a gente tem desenvolvido, mas que para qualquer desses projetos avançarem, nós precisamos da auto-organização da classe trabalhadora. O único meio que a gente tem para poder superar essa crise, para poder superar os problemas que estão colocados, é quando a gente se auto-organizar. Nós temos que questionar o governo, nós temos que dizer fora Bolsonaro, fora Mourão, derrubar essa chapa. Agora tem todo um debate sobre a história da fake news, de cassação da chapa. Nós temos que derrubar Bolsonaro, Mourão e toda a sua equipe, o Entraub, que tem feito, que a declaração dele, que inclusive que aparece no vídeo, o ministro da Educação, de total desrespeito aos povos indígenas, às comunidades originárias. Nós temos que também está sendo alvo, mas por conta dele ter desrespeitado o STF, assim como todos os outros ministros com falas extremamente infelizes, nós temos que aproveitar esse momento para derrubar toda essa galera. E aí a gente tem que começar a debater qual é um outro sistema, porque esse sistema não dá certo. O sistema capitalista que coloca os lucros acima das nossas vidas não vai funcionar. Ele não vai ser capaz de combater a pandemia, ele não vai ser capaz de combater a crise política, porque a gente vive uma crise política atrás da outra, uma crise política atrás da outra. Ele não é capaz de combater a crise social, o problema da fome, o problema das desigualdades que a gente vive no país, e ele não é capaz de resolver o problema da crise econômica. A única forma que a gente tem é a gente se auto-organizando, questionando esse governo, derrubando esse governo. Nós temos que colocar para fora Bolsonaro, Mourão e toda essa turma que está junto com ele, todos esses assassinos, genocidas, eles têm que ser eliminados do governo. E a gente precisa colocar os trabalhadores e a classe os trabalhadores, a classe trabalhadora e o povo pobre no poder. Esse é o papel que nós temos que cumprir nesse momento. E para isso a gente tem que debater qual é o sistema que nós queremos. E o sistema que nos representa é a sociedade socialista. Uma sociedade que seja verdadeiramente democrática, mas não essa democracia burguesa que acontece a cada 2 anos apertando um botão e elege pessoas como Bolsonaro ou como Dória aqui dentro no estado de São Paulo, que com todos os índices, com todas as estatísticas crescendo, a pandemia aumentando, o estado que já ultrapassou a China em mortes, vai liberar, a partir de segunda-feira, uma flexibilização da pandemia. Esse não é a democracia que nos representa. A gente viu, inclusive, Marinho falando que está pensando nas eleições. Nessa reunião ministerial, foi falado várias vezes sobre as eleições, nós temos que pensar em 2022. Enquanto eles agem só pensando de eleição em eleição para se manter no poder e manter os próprios privilégios, quem está sofrendo e quem está morrendo é a classe trabalhadora. A democracia que nós precisamos é uma democracia de baixo, uma democracia que organiza os de baixo, uma democracia que se represente a classe trabalhadora, o povo pobre, a gente que produz, a gente que está todos os dias garantindo a riqueza e a produção do nosso país e em todos os países do mundo. Somos nós que temos que ser fruto, que temos que ter o fruto da nossa riqueza. E as políticas do governo para este momento deveria ser garantir recursos para que a gente possa ficar em casa em quarentena, garantir condições de trabalho adequadas para quem hoje está na linha de frente. Mas isso não é o que o governo faz, pelo contrário. Quando ele quando saiu 600 pila, que é pouco, que não representa as necessidades da classe trabalhadora, o governo ainda nem pagou direito. Tem milhares de pessoas que não recebem, e sem contar que houve milhares de fraudes. Então, nem para uma medida que é simples e que não representa quase nada, o governo é capaz de cumprir. É por isso que a gente precisa reinverter essa lógica. Não dá para a gente achar que nós somos obrigados a ficar, a trabalhar para poder comer. Nesse momento de pandemia, nós temos que exigir que os governos paguem, garantam que a gente tenha condições de sobrevivência, que garantam a nossa alimentação,
que garantam que quem está nas ruas trabalhando, quem são serviços essenciais, tenham as condições necessárias para se manter vivo. E a única forma que a gente tem para a gente mesmo decidir o que é essencial, o que não é essencial, é a nossa auto-organização. Existem vários lugares que estão trabalhando que não são serviços essenciais. E nós precisamos remarcar sobre isso. Nós precisamos discutir, debater e dizer, não, aqui não é essencial, aqui nós precisamos nos rebelar. Como já aconteceram várias manifestações no país. No começo da pandemia, a gente viu a manifestação dos trabalhadores do telemarketing. Agora, a gente tem visto, ontem foi um dia especial de mobilização do funcionalismo público. São esses atos de quem está trabalhando, de quem está na rua, que eles precisam se Obrigado, querida. Pedro, queria que você externasse para a gente qual é a posição que teve a Condicef e a CUT, que você representa, né, ao ver aquele vídeo. Um vídeo que era feito no momento em que a gente esperava que o governo discutisse como combater o coronavírus, como combater a Covid-19, e nós assistimos, foi um filme de horror. Foi um ministro dizendo que devia aproveitar da tranquilidade da coronavírus para atacar contra a nação. Nós vimos o governo falar categoricamente que colocou uma bomba no bolso dos servidores. Então, como é que vocês da Condicef, como é que a Central Única dos Trabalhadores viu tudo isso, Pedro? Fica à vontade, querido. Pedro? Liberaram o áudio agora. Tudo bem, valeu. Bem, primeiro, boa noite, David. Boa noite, companheira Adriana. Boa noite a todos e a todas, né, que estão, né, ouvindo, participando aqui desse momento importante que o FONASEF vem construindo todas as quintas-feiras, né, nesse momento extremamente grave do país, nessa crise sanitária, nessa crise política, nessa crise econômica, né? E para falarmos sobre a reunião do dia 22 de abril, a famigerada reunião que foi divulgada, eu pretendo contribuir com esse debate hoje à noite, nessa live aqui, sobre a granada, né, que foi colocada no bolso do serviço público, né? E eu utilizar até uma expressão que o David utilizou agora, que não são granadas, são bombas, né? Que são bombas que, historicamente, né, desde a Constituição de 88, que foi uma Constituição construída num ambiente, né, um pouco mais favorável, né? Era um ambiente de redemocratização do país, do fim da ditadura, e se construiu uma Constituição, não é ideal, claro, né? E nem uma Constituição que alguns até chamaram de socialista, não. No Estado capitalista, é impossível se construir uma Constituição socialista, né? Mas era ao menos uma Constituição num viés, eu diria, de estado de bem-estar social, né? Colocando responsabilidades, né, muito claras, do Estado, né, em relação a políticas de saúde, a políticas de educação, a políticas de segurança, de saneamento e por aí vai, quer dizer, colocando o Estado com responsabilidade social, né? E desde aquela Constituição, que logo ela foi criada, ela já nasceu, eu sempre digo isso, sobre um forte ataque. O ataque que foi justamente em 89, logo, teve o chamado Consenso de Washington, né? E já ali se iniciava a doutrina neoliberal de ataque principalmente aos estados e a constituições com qualquer viés estado de bem-estar social, né? E aí o exército, né, das elites econômicas e políticas brasileiras já vieram para cima do ataque. E tivemos o azar ainda de o processo eleitoral nos dar presidentes comprometidos com a doutrina neoliberal, no caso Collor, depois o Itamar, né? O Itamar, inclusive, com o ministro da Fazenda extremamente competente, podia olhar neoliberal, no caso Fernando Henrique, que, inclusive, né, criou um plano real de uma momentânea estabilidade econômica para viabilizar a sua eleição, né?
E aí, com o Fernando Henrique, as elites, né, vieram com tudo, né? E aí a narrativa era desconstruir qualquer viés, né, de bem-estar social que foi garantido na Constituição de 88. Essa foi a lógica, né, das elites brasileiras, né? Foram 8 anos extremamente, né, de ataques à classe trabalhadora, de ataques à sociedade brasileira, reforma da Previdência, reforma administrativa, né, lei de responsabilidade fiscal para justamente diminuir os recursos em termos de políticas públicas, né? Foi 8 anos de muito ataque, né? Conseguimos sobreviver, e nós, inclusive, enquanto agentes do Estado, enquanto servidores públicos, sendo um dos principais alvos de se colocar, como se diz popularmente, como bode expiatório, né? Toda a culpa dos problemas de falta de política pública no país, eles escolheram como alvo e massificaram isso através da grande mídia, que se não tinha serviço público de qualidade, não era por falta de recurso, não era por falta de investimento, não era por falta de política, mas porque o servidor público, inclusive, começou com o Collor como Marajá, depois o Fernando Henrique, a gente era vagabundo, né? E, enquanto isso, se diminuindo a cada dia os investimentos em políticas públicas. Só é pegar todo o histórico dos orçamentos, né, principalmente a partir do governo Fernando Henrique, né? E todas elas, a narrativa das elites sempre foram essa através dos seus governantes. Tem de reformar a Constituição, alguns até usavam sempre a Constituição não está adequada à realidade brasileira, quer dizer, era uma Constituição muito avançada em termos de perspectiva social, de responsabilidade social do Estado, e veio os ataques, né, todos os ataques. Bem, em 2002, né, tivemos um corte nesse cronograma com a eleição, né, do Lula, um trabalhador, né, pobre, nordestino, né, tal. E aí as elites se comportaram no primeiro momento, né, mesmo não gostando, né, mas acharam que não ia dar certo, né, que aquele governo de origem popular, né, de um projeto de origem popular, um pobre, um trabalhador, um nordestino, não branco, porque o Lula não é branco, né, também aí entra o preconceito étnico também e tal, não ia dar certo. Bem, quando as elites perceberam que o governo estava, eu diria, não seria dando certo dentro de uma perspectiva ideal. O Lula não transformou o Estado brasileiro no Estado socialista, mas que ao menos apontava ao enfrentamento, né, de algumas pequenas desigualdades. A redução de miseráveis, né, tal. Quer dizer, distribuir mais um pouco as migalhas do orçamento aos pobres. Eu digo sempre isso. Né? E essas elites, inclusive, não só na questão econômica, mas na questão, inclusive, de direitos, de inclusão, né? De pobres poderem ir para a universidade, de negros poderem cursar a universidade, né? Tal. E aí as elites, né, principalmente durante o segundo governo Lula, olha, isso está tudo errado, isso não está comungando com o nosso interesse, mas vamos ter de derrubar. E aí vieram para cima com toda a sua garra, né, através de várias ações e políticas, mas se conseguiu resistir naquele momento. Resistiu tanto que o Lula terminou, né, o governo dele, estou dizendo, não foi um governo ideal que resolveu todas as desigualdades do país, que acabou com a... Não, mas ao menos foi um governo que diminuiu, minimizou um pouco as desigualdades desse país, inclusive com políticas de inclusão importantes, da questão do negro, da mulher, da questão da empregada doméstica e por aí vai, né? Bem, as elites, né, já começaram a ficarem muito assanhadas, mas assim mesmo o Lula terminou o governo com mais de 70% de aprovação, né? Conseguiu eleger uma candidata indicada pelo partido dele, que foi a Dilma, e aí se somou mais um preconceito. Além de origem também de uma trabalhadora, né, que foi reeleita por um trabalhador, ainda a situação de mulher, ainda uma mulher. E aí vem até o preconceito mesmo do ponto de vista de gênero, né? Então, não podia dar certo uma mulher. E eu acho que foi um governo, do meu ponto de vista, claro que tem discordância, e é natural que tenha, um governo mediano, mesmo num ambiente de uma grave crise econômica internacional, não era nacional, ainda estava se envolvendo com as sequelas da crise de 2008, né? Tal. Mas eu acredito que foi um governo mediano nessa perspectiva ainda, mas que, inclusive, conseguiu se reeleger. Aí as elites não suportaram mais.
entraram em desespero e colocaram o seguinte: olha, se não vamos tirar através, não conseguimos atirar através do voto, nós vamos tirar através da força. E aí vieram para cima, né, tal, e conseguiram um impeachment dentro de um processo que, tecnicamente, nunca se viu nenhum crime, né, foi um crime de pedalada fiscal, né, uma coisa, inventaram isso, mas, olha, tiraram e instalaram lá o Temer, que veio com tudo para implementar a agenda, não era mais neoliberal, agora nós estamos vivendo um momento de uma agenda ultraliberal, né, tal. E veio com tudo, né? Inclusive uma das grandes reformas que ele conseguiu fazer logo de imediato, a emenda constitucional número 95, que eu denomino essa emenda como a mãe de todas as reformas. Ela acabou, o que tinha ainda de viés de bem-estar social da Constituição de 88, eu diria que a emenda 95 praticamente foi um tiro de misericórdia. Ela limitou e priorizou o orçamento da União para atender os interesses, principalmente do capital, do grande capital rentista. Lá está escrito, claro, não precisa entrar em muitos detalhes, que a prioridade hoje do orçamento e dos recursos da União é para atender o capital, o sistema financeiro rentista, né, tal. Inclusive, a cada ano que passa, o comprometimento do orçamento para pagar juros da dívida, né, que vai crescendo, que hoje já está aproximadamente aí 50% ou mais de 50% comprometido para atender os interesses do capital, em detrimento de qualquer outra coisa. Pode morrer milhares, como está morrendo agora com a pandemia, né, que, para eles não têm nenhuma preocupação. O importante é garantir o capital rentista. É essa a prioridade, e veio, que eu chamo a mãe de todas as reformas, que foi a emenda constitucional número 95. Mas não satisfeito, para aprofundar ainda mais essa agenda, veio a reforma trabalhista com a falsa narrativa de criar milhões de empregos, e que a gente já sabia que era uma falsa narrativa. O único objetivo era precarizar as relações de trabalho, era colocar o trabalhador a cada dia mais, aumentar a exploração do capital sobre o trabalhador. Esse era o único objetivo, conseguiram precarizar as relações de trabalho, aumentou o desemprego, em vez de diminuir, aumentou o desemprego, né? De acabar com qualquer proteção social ao trabalho. Essa é, hoje, né, a agenda dessa doutrina ultraliberal. Bem, nessa construção dessa agenda, é claro que eles não esqueceram o processo eleitoral, né, não esqueceram. E, para isso, inclusive, criaram já, a partir daí, as elites, um discurso ante qualquer candidatura mais progressista, né? Mais progressista, que pudesse, né, contrariar seus interesses, inclusive retomando um debate antigo, do tempo que eu nasci, acho que não era nem nascido ainda, mas, inclusive, satanizando qualquer perspectiva socialista, inclusive colocando o comunismo como há 40 anos atrás, que eram pessoas que comiam criancinha, né, tal. Essa era a construção antes de 64, no período de 64, né, e, inclusive, eu era criança e tinha medo realmente de comunista, eu tinha medo de comunista de comer, né, e voltou isso, me parece até a história voltando, né, uma marcha ré na história, mas começaram a satanizar qualquer candidatura com perspectiva progressista, né, e, inclusive, criando, né, essa construção de um mito que foi via Bolsonaro, né, com apoio dos militares, com parcela conservadora do eleitorado, e através de um instrumento, inclusive, do meu ponto de vista, né, as organizações progressistas esqueceram há muito tempo, que eram as redes sociais, não para dialogar, mas para fabricar verdadeiras fábricas de mentiras, né? E dialogando diariamente com mais de 30 milhões de pessoas, e que levaram à eleição de Bolsonaro. Essa figura que eu sempre disse, o Bolsonaro, o que me deixa sem compreender, é que ele nunca negou quem ele era. O perfil dele sempre foi anti-mulher, preconceito contra gay, contra homossexual, preconceito contra índio, preconceito contra negro, sempre disse que sempre esteve a serviço do grande capital, ele nunca negou isso, mas que construíram, através do meu ponto de vista, essa rede de fake news, que manipulou a opinião pública brasileira,
por outro lado, um ataque sistemático por parte da grande mídia de qualquer força progressista ou candidatura progressista, né, satanizando essas candidaturas progressistas, que deu justamente no resultado da eleição do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, né, uma continuidade do governo Temer, a agenda, ele inclusive foi eleito sem projeto, ele veio para dar continuidade às reformas, né, conseguiu aprovar a reforma da Previdência que o Temer não tinha conseguido, ele conseguiu, né, extensão de vários ministérios, e eu destaco a extinção do Ministério do Trabalho, por quê? Para justamente consolidar o projeto de tirar qualquer proteção social ao trabalho nas relações de trabalho no Brasil, que foi a extinção do Ministério do Trabalho, né? Reforma administrativa que está em curso, né? Reforma sindical que também está em curso, ela nesse momento de pandemia, mas está em curso, e a reforma sindical ela tem como único objetivo sufocar as organizações atuais, acabando com qualquer forma de financiamento das organizações. No nosso caso do setor público, nós já sentimos os cheiros, estamos sentindo no momento, né? Que tentou com a MP 873, não conseguiu, mas agora o SIGEP está atacando com portaria, né? Inclusive com medidas graves que vai comprometer muito a organização dos trabalhadores do setor público, e os trabalhadores do setor privado, né, acabaram o imposto sindical e não permitiram criar nada no lugar para financiar as organizações dos trabalhadores do setor privado. Então, a reforma sindical ela está lá plantada dentro do Congresso, ela vai ter continuidade, e o objetivo tem como único objetivo, naturalmente, retirar direito dos trabalhadores. Bem, vou terminar aqui com a reunião do dia 22 de abril. Eu tenho dito de lá para cá, desde o dia que foi divulgado, que a reunião do dia 22 de abril é um resumo autêntico do que é o governo Bolsonaro. Um resumo autêntico, né, tal. Um presidente da República que não respeita a liturgia do cargo, né, com palavrões que tem alguns, e mesmo eu gosto de palavrão nas minhas relações privadas, não públicas e nem formais, mas que eu não tenho coragem de citar os palavrões. Vocês, aliás, no vídeo já saiu, né, no vídeo que iniciou esse debate, né? Não respeita as instituições, que aí eu não estou defendendo, eu nunca gostei de Supremo, eu nunca gostei de Congresso, mas eu respeito as instituições, e não existe democracia sem respeito às instituições. Só existe democracia com respeito às instituições. Nessa reunião do dia 22 de abril, né, o ministro da Educação, que primeiro todo mundo já sabe que ele nem do ponto de vista ortográfico ele respeita o cargo dele, nem do ponto de vista ortográfico, é só ver redes sociais dele, que nem escrever, ele tem a condição de escrever o que um garoto do primeiro grau escreve, mas que não respeita as instituições, que não respeita índio, né, odeia o povo índio, né, mas, na verdade, ele só está reproduzindo o que o Bolsonaro pensa. Né? Isso é que o Bolsonaro pensa. E existe uma disputa entre ele e a Damares, né, para ver quem é mais fiel ao que o Bolsonaro pensa. Existe essa disputa desde o início do governo. Ele e a Damares. Né, tá. O desrespeito, inclusive, de um risco muito perigoso, a autonomia da Polícia Federal, querendo transformá-la numa polícia política. Esse é o primeiro passo para o fechamento de um regime, é transformar uma polícia judiciária numa polícia política, né? Isso é o que está dado. Só quem não sabe somar 2 mais 2 é que não viu que naquele dia ele estava dizendo ia intervir na Polícia Federal, como interviu, né? 2 dias depois, como interviu 2 dias depois. O ministro da Economia, né? E já foi falado aqui, né, que desrespeita os servidores públicos, desrespeita, inclusive, o patrimônio público, inclusive, coloca de forma pejorativa, temos de privatizar a porra desse Banco do Brasil logo, né, tá bem? Isso, inclusive, um desrespeito ao patrimônio público, né, tal. Um ministro do Meio Ambiente antiambientalista, né, que, inclusive, estimulou durante a pandemia agora para que se passe a boiada, não só do ponto de vista de legislação, não, mas estimulando, né, os invasores de áreas e florestas a praticarem derrubadas nesse período, enquanto a mídia está voltada para a pandemia, né? E no meio de uma pandemia não teve uma pauta sobre
a pandemia de Covid-19, né? Numa reunião ministerial, né? Ministerial. Pedro, Bem, para concluir, gente, eu sei que o tempo aqui já alongou muito, mas só dizer o seguinte: eu acho que está colocado o desafio para as organizações sindicais, para as organizações sociais do Brasil. E o próximo período agora vai ser um período extremamente delicado, de enfrentamento muito duro, e temos de ter 3 eixos prioritários. Do nosso ponto de vista da CONDICEF, a gente tem discutido também na Central Única dos Trabalhadores, a defesa da democracia, né? É um ponto de pauta hoje um eixo de pauta hoje que nós não podemos esquecer. Eu acho que a democracia, nós achamos que a democracia desse país está sob risco, né? Defesa dos direitos da classe trabalhadora e defesa dos serviços públicos. Eu acho que é um grande eixo que nós devemos, né? Que nós devemos estar trabalhando, né? Numa perspectiva de uma unidade muito grande da classe trabalhadora, não superarmos o corporativo das categorias em termos. Essa visão de classe agora é muito importante. Não é mais lutas corporativas de categorias, mas de a classe trabalhadora. E, para finalizar, dizer o seguinte, algo que alguém já disse, né? A pior derrota não é perder a luta, mas não ter a capacidade de lutar. Eu acho que essa capacidade nós não perdemos. Estamos meio baleados, né? Mas não perdemos e, com certeza, vamos ter condições de superar através do fortalecimento das nossas organizações. Obrigado a todos e a todas. Valeu, Pedro. Olha, eu queria, Adriana, que você desenvolvesse um pouco mais a preocupação que você colocou no começo sobre a situação da pandemia em si. Uma reunião ministerial que nós esperávamos que iam discutir a superação da pandemia. O Brasil está chegando a números horrorosos. Nós estamos chegando aí a 26 mil mortos. Se for botar realmente a subnotificação, estamos chegando a 40 mil mortos. Previsões muito dramáticas. Então, qual é o papel, inclusive? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre se a gente pode afirmar que a mão de Bolsonaro está suja de sangue da morte do povo brasileiro, e qual é a alternativa que a gente dá para esse processo de enfrentamento da pandemia e qual o papel que os servidores públicos podem cumprir nesse combate, querida? Bom, boa noite. Primeiro, eu queria desculpar aí de eu ter caído. A gente, embora seja funcionário público, que o próprio governo classifica a gente como os privilegiados e tal, eu moro numa região periférica e aqui a energia oscila, várias vezes cai, a internet cai, a situação falta água, falta energia, falta tudo, falta asfalto, falta posto de saúde. É essa realidade que a gente vive enquanto classe trabalhadora. E aí, nesse sentido, para tentar responder um pouco as perguntas que o Lobão coloca, eu queria reafirmar um pouco aí o que o Pedro destaca, uma parte da fala dele, que é essa questão de visão de classe. A gente tem que começar a se enxergar todo mundo como classe trabalhadora. Não dá mais para a gente achar que existe um setor que é mais privilegiado ou outro setor que é menos privilegiado, porque está todo mundo na zona do abate. Todo mundo que está aqui está colocado para morrer, está colocado para esse projeto que o governo Bolsonaro desenvolve, esse governo genocida, esse projeto genocida. E aí sim, Lobão, né, como você coloca, as mãos do Bolsonaro estão sim sujas de sangue, estão sujas com o sangue da nossa classe, estão sujas com o sangue dos profissionais de saúde que estão morrendo todos os dias para tentar salvar outras vidas, está suja com o sangue de toda a periferia que tem sido exterminada com o aumento da violência policial, que tem sido exponencial nesse governo, que tem matado a nossa classe, que está matando a nossa juventude. As mãos do Bolsonaro é uma mão suja de sangue toda vez que ele vem com esses projetos para defender o fim do isolamento social, toda vez que o seu governo, tanto o próprio Bolsonaro como o ministro da Educação, desdenham a ciência e tecnologia. Quando o ministro da Educação diz que nas universidades, por exemplo, só tinha gente pelada e maconheira e por isso tinha que parar de dar dinheiro para as universidades. Mas são essas universidades, são os institutos federais, são os órgãos que fazem ciência
e pesquisa que estão garantindo o combate à pandemia, que estão produzindo as possíveis vacinas, que estão produzindo respiradores, que estão produzindo até máscaras e álcool em gel através das estruturas públicas para garantir de maneira gratuita um mínimo de equipamentos para a população. Pesquisas mostram, você comentou da subnotificação, pesquisas mostram que a subnotificação ela pode se dar de 8 a 26 vezes o número. Uma média seria 15 vezes, ou seja, se hoje a gente está com 26, 27 mil mortes, quase 30, esses números podem ser muito maiores, pode ser que chegue a 400 mil mortes pela subnotificação. E agora essa subnotificação, inclusive, respaldada pelos governos estaduais, pelas prefeituras, para não gerar dados estatísticos. A falta de exames para não gerar dados estatísticos demonstram, que a pandemia ela realmente é muito maior do que os números mostram. Mas, apesar disso, os poucos números que são mostrados já são números assustadores. E aí o funcionalismo público, o serviço público, é quem está na linha de frente desse combate. É quem produz ciência, é quem produz tecnologia, é quem produz o atendimento direto à comunidade, é quem está no atendimento para garantir os benefícios que o governo mal libera, para garantir a aposentadoria, para garantir as condições mínimas de existência. Quem está na linha de frente é o funcionalismo, é o serviço público. Mas boa parte também desses serviços públicos, que são essenciais, já foram privatizados ou estão em fase de privatização. É o caso, por exemplo, da Petrobras, que tem condições de garantir gás de cozinha com preços muito mais baixos. A gente viu aí a questão do petróleo, da gasolina, que estava se pagando para levar combustível, porque os postos estavam cheios de combustível, mas não houve uma política da Petrobras de fazer mais de gás de cozinha, por exemplo, que é uma necessidade que as pessoas tenham nesse momento, para poder garantir gás de cozinha a preço baixo. Pelo contrário, o que a gente vê são os preços subindo, explodindo, alimentação com os preços altíssimos, e tudo isso são situações que vão piorando a situação de vida da classe trabalhadora. E aí, para piorar a situação, o governo pressiona a gente para a gente retornar ao trabalho em todas as categorias. Nessa reunião ministerial mesmo, teve falas ironizando o home office, situações que são extremamente pesadas, e que desnudam aí esse caráter genocida. E aí, qual é a saída, qual é a alternativa para a classe trabalhadora? Se nós precisamos nos enxergar como classe, a primeira alternativa que a gente tem que pensar, o primeiro movimento que a gente tem que pensar é que nós precisamos definitivamente romper com qualquer aliança com a burguesia. Nós não podemos aqui achar que vai ser o velho da Havan que vai nos salvar. Nós não podemos achar que vai ser as políticas como o Guedes propôs de dar 200 conto para a juventude, para os mocinhos, irem lá e ficar assistindo aula de educação moral e cívica para poder formatar essas pessoas. Não é isso que vai salvar a nossa vida. O que vai salvar a nossa vida é a classe trabalhadora tomar para si a tarefa e a responsabilidade de mudar esse sistema, de dizer que aqui basta. Não dá mais para a gente suportar meia dúzia de pessoas recebendo 40 bilhões, 100 bilhões, não sei quantos bilhões. Os bancos estão tendo lucro recordes com a pandemia. Não dá mais para a gente suportar que meia dúzia receba bilhões e fiquem nos seus iates, nos seus resorts, protegidos, sendo atendido nos Albert Einstein, enquanto não tem atendimento médico para a classe trabalhadora, enquanto a gente que está aqui produzindo, garantindo esse sistema, estamos morrendo. Não é possível isso. E uma das partes fundamentais que o funcionalismo público tem neste processo é também o processo de organização. A nossa organização sindical, a nossa organização de lutas, ela seguiu muito forte nos últimos períodos. A gente fez grandes manifestações. O ano passado, o setor da educação fez o tsunami da educação, que foi o 15M.
Nós temos grandes experiências de luta que a classe trabalhadora de conjunto tem, e o setor privado veio várias vezes junto conosco, né? E fez, inclusive, em outros períodos, foram esses setores da iniciativa privada que fizeram as grandes manifestações, que conseguiram mudar várias partes fragilizadas desse sistema e questionar a ordem, melhorar legislações e tal, mas não dá mais só para fazer reforminha. Não dá mais para mexer numa legislação aqui, e nem sentar na mesma mesa com Maia. Não dá para sentar na mesa com Alcolumbre. Não dá para achar que a FHC é nosso aliado. Nós precisamos se unir enquanto classe trabalhadora. Nós precisamos nos auto-organizar, nós precisamos garantir a organização da classe trabalhadora para derrotar a pandemia, mas também para derrotar Mourão, Bolsonaro e construir uma nova sociedade, uma sociedade socialista. Pedro, nesse processo de luta que nós estamos travando e de desgoverno para enfrentar essa pandemia, as entidades sindicais, populares, o movimento estudantil tomaram uma iniciativa importante. Entraram com pedido de impeachment popular. Ontem teve uma plenária nacional pelo Fora Bolsonaro e se desenha manifestações online. Qual a importância desse processo? Essa luta está ligada, assim, também ao combate do coronavírus. A luta contra Bolsonaro é a luta pela vida. Como é que você se coloca dentro desse processo, Pedro? Bem, nós estamos vivendo um momento que a gente tem que ter dois olhares. Um olhar sobre a governabilidade do país, né? No momento da maior crise sanitária, ao menos da história recente do Brasil, acho que a maior depois da gripe espanhola 100 anos atrás, né? Onde os agentes públicos, os governantes, né, têm que ter uma liderança responsável, né, até pela própria desinformação em relação a esse vírus. O pessoal da área que afirma isso, que é um vírus ainda que não se tem um conhecimento muito grande, só se tem um conhecimento da capacidade de transmissão e da letalidade dele, mas do ponto de vista de como combatê-lo, não se tem uma vacina ainda, não se tem um medicamento, né, para se curar os doentes, né? Quem pega o Covid-19 vive na loteria. Então, é no momento que o país precisa de liderança, né? E o que nós temos observado, né, o primeiro grande teste do governo Bolsonaro em termos de uma grande crise, né, que a população brasileira enfrenta, é uma falta de responsabilidade muito grande. Ele trabalha para desinformar a população. Enquanto o seu Ministério da Saúde, baseado em opiniões e pareceres técnicos, né, recomenda medidas, ele vai na contramão das medidas que o seu próprio Ministério da Educação recomenda, como é o caso do isolamento social. Desde o primeiro-ministro, eu não tenho nenhum amor por ele, o Mandetta, né? Até porque ele, até quando surgiu a pandemia, estava lá no Ministério da Saúde unicamente com o objetivo de fragilizar o SUS, o Sistema Único de Saúde, né? Mas que, durante a pandemia, teve um comportamento, eu acho que irresponsável, de acompanhar as experiências de outros países e as orientações da Organização Mundial de Saúde, mas aí ele, na contramão, veio outro, né, o substituto do Mandetta, a mesma coisa, ele recomendando uma coisa, e o Bolsonaro de manhã, todo dia falando lá com os seus puxa-saco de manhã na porta do Palácio, outra coisa, né, inclusive contra o isolamento social. Ontem, me assustei vendo o atual ministro, o coronel que está lá, o militar que está lá, também defendendo o isolamento social. Aí você vê a irresponsabilidade do maior líder do país, é o presidente da República, né? E isso leva o quê? A ter consequências gravíssimas, a deixar a população em conflito. Quem é que eu vou seguir? A orientação do Ministério da Saúde ou do presidente da República? Né? Bem, além dessa irresponsabilidade, né, do ponto de vista de como está se aplicando, é um governo que comprovadamente, né, foi eleito de forma... Pode até ter sido legal do ponto de vista da lei eleitoral, mas que agora está aflorando, e que nós já sabíamos, que foi através de um
de uma gangue de fake news, né, de uma gangue ilegal de fake news, inclusive a própria Polícia Federal, né, está, né, há muito tempo com esse processo, o próprio Supremo, né, com esse processo, inclusive para você ver como é que está a manipulação e a sinalização para um fechamento de regime. Porque o processo da fake news no Supremo, o PGR, né, o Aras, concordava desde o ano passado. Hoje já entrou com recursos contra o processo. Então, é ilegítimo, ilegítimo, é irresponsável, principalmente em relação à pandemia, né, do coronavírus, né, e sem legitimidade nesse momento, né, considerando, né, inclusive, a própria reunião do dia 22 de abril. Aquilo nem conversa de botequim, né, nem conversa de botequim chega àquele nível de uma reunião ministerial. E eu digo, né, não estou aqui colocando, né, a questão do ministro da Educação, do ministro do Ambiente, aqueles ministros estão dizendo o que ele pensa. Estão falando sobre a política que o presidente da República defende, que é anti-índio, que é anti-política ambiental, que é anti qualquer coisa que venha de perspectiva de cidadania desse país. Então, nós estamos, a plenária ontem foi extremamente importante, né, dos movimentos sociais, o Fora Lula, a Condicef está dessa pauta também há muito tempo, inclusive também protagonizamos, assinamos o pedido de impeachment, e sabemos que um processo de impeachment é uma construção política, né? Eu acho que nós estamos no caminho certo dessa construção. No momento que a gente puder sair de casa, um pouco, né, nós vamos para as ruas com certeza, porque é um governo ilegítimo, um governo irresponsável, que pode trazer sérios problemas, né, porque as sequelas dessa pandemia vão ser extremamente graves, e, claro, que o país que nós vamos olhar para frente é um país com sérias dificuldades, e não pode ser um país governado por um governo totalmente irresponsável. Isso. Obrigado, querido. Eu queria apenas dialogar com as pessoas que estão aqui na nossa live, muito preocupadas na necessidade de ir para a rua e tal. A gente tem que se precaver, sim, nós não somos imunes a essa pandemia, a coisa é séria. E nós estamos aqui na rodada final, nós estamos chegando a 1 hora de live, e a gente vai lembrar aqui algumas cenas do vídeo. Eu queria que o companheiro Jonathan nos ajudasse aí, colocasse no ar, Jonas. Coloca aí o último vídeo para que a gente pudesse fazer a rodada final. Vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. E é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Era a terceira torre que nós pedimos derrubar. Nós vamos derrubar agora também. Deixa cada um se fuder. Esse é o retrato de uma reunião que deveria estar discutindo salvar vidas, que deveria estar discutindo o combate ao coronavírus. Adriana, em nome da CSP com Lutas, faz aí a sua última consideração, o chamamento para os trabalhadores, a luta que está nesse momento sendo travada por toda aquela categoria de trabalhadores que tem como horizonte, né, a sua sobrevivência, um mundo com paz, com harmonia, um mundo justo. Então, fique à vontade, companheira, para fazer as suas considerações finais. Certo, eu acho que como vários companheiros e companheiras colocaram, né, aí já nos comentários, é essencial para a gente agora, nesse momento, derrotar Bolsonaro, derrotar Mourão. Né? Essa é a primeira tarefa que nós precisamos. E as ações que a gente vai ter que fazer, elas vão ter que ser
Uma parte vão ser ações de rua, outra parte a gente vai seguir pelas redes, a gente tem que seguir exigindo quarentena total, a gente tem que seguir defendendo as nossas vidas, nenhuma retirada de direitos, e a gente tem que seguir questionando também o que o governo tem feito, questionando esse sistema, questionando as ordens, aonde a gente for obrigado a voltar para o trabalho, a gente tem que fazer desobediência civil, tem que fazer greve, não podemos aceitar que as nossas vidas sejam tratadas de maneira descartada ou seguindo o conselho final aí desse vídeo do Guedes, que diz aí que a gente tem que se fuder, né? Na verdade, a gente tem que combater tudo isso, mas de uma maneira não como a reunião ministerial, que parece uma mesa de bar, mas de maneira organizada, organizando a classe, organizando os trabalhadores, através de comitês de luta, seja nos seus locais de trabalho, seja nos seus locais de moradia, realizar ações de solidariedade, que a gente tem feito muitas ações de solidariedade para salvar a nossa classe, para garantir alimentos, para ajudar as pessoas. Nós precisamos que toda essa movimentação sirva para a gente de aprendizado e experiência, para a gente ir avançando, para que a gente possa, de uma vez por todas, por fim a todo o sistema de opressão e exploração. Como o Lobão colocou, se a gente quer uma sociedade livre, uma sociedade que coloque perspectiva de futuro para a gente, coisa que a nossa juventude não tem mais hoje, se nós queremos ter tempo para cuidar dos nossos filhos, para ter lazer, para cuidar das nossas crianças, nós precisamos recuperar mais do que a nossa dignidade. Nós precisamos recuperar também as nossas vidas. As nossas vidas não são brinquedo que os governos podem aí deixar a revelia do grande capital, de quem lucra com a nossa morte. As nossas vidas importam, todas as vidas importam. Por isso, nesse momento, a gente segue aí na batalha. Fora Bolsonaro e Mourão, a gente vai seguir construindo a política da necessidade de uma quarentena total, mas também dessa necessidade de auto-organização da classe, para que a gente coloque de vez uma ruptura para esse sistema e construa uma outra sociedade, uma sociedade socialista, que coloque a classe trabalhadora e o povo pobre no poder. Abraço aí a todos e todas, queria agradecer as contribuições, queria agradecer a oportunidade da gente estar debatendo, e a gente segue em luta, e vamos assim para combater não só a crise sanitária, mas também a crise social, a crise econômica e toda essa crise que nos assola cotidianamente. Então, por nossas vidas, por uma sociedade socialista. Obrigada a todos e todas. Obrigado, querida. Pedro, e aí eu queria que você também fizesse suas considerações finais, sempre chamando a nossa classe trabalhadora para a luta. Então, fique à vontade. Bem, primeiro, agradecer a participação, parabenizar a companheira Adriana pela excelente intervenção, a você, David, como sempre, né, com essa capacidade de estar estimulando o debate, né, a todos aqueles e aquelas que disponibilizaram esse tempo para estar aqui com a gente, né, hoje à noite, hoje tarde e noite aqui, também acompanhando essa discussão. Eu queria concluir, primeiro, só abordando de que essa pandemia, ela, não que eu desejava, ninguém deseja, mas serviu, ao menos para uma coisa, para colocar a importância de nós termos um Estado forte, serviços públicos de qualidade, porque mesmo com todas as fragilidades que o nosso Sistema Único de Saúde sucateado durante anos aí por maus gestores, por maus políticas, mas imagino o que seria da população brasileira se não fosse o Sistema Único de Saúde, né? Se não fosse a Caixa Econômica, inclusive, para estar levando essa esmola que o governo aprovou aí, que era de R$200, depois subiu para R$600. Imagine se não existisse uma Caixa Econômica com sua capilaridade, né? Para estar, nesse momento, ao menos, né, diminuindo um pouco o sofrimento de grande parcela da sociedade brasileira, né, tal. E dizer que também serviu para aflorar as próprias restrições fiscais já formalizadas nesse país, né? Inclusive, o governo tem de recorrer ao STF para permitir, né, superar, né, a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a própria Emenda 95. E colocar aqui as preocupações, porque, inclusive, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 e 2021
continua com as mesmas diretrizes, né, do teto de gasto, da emenda constitucional número 95, então os cenários futuros também não são muito promissores. Mas é só reforçar aqui a necessidade da gente estar, nesse momento, né, mesmo sem podermos estar fazendo atividade presencial, mas estarmos fazendo essa mobilização virtual, né, a maioria das entidades estão trabalhando muito bem isso, e nos preparando para, no momento que a gente puder ir à rua, que nós desejamos que seja em breve, a gente possa estar construindo processos de mobilização, né, dialogando com a sociedade, né, e fazendo a sociedade entender de que ou nós temos um Estado forte, um serviço público forte, ou aprofundam-se as desigualdades nesse país. E vamos continuar defendendo a diminuição das desigualdades, a luta pela diminuição da pobreza, pela superação das dificuldades e resgatarmos, inclusive, minimamente o estado de bem-estar social nesse país. É essa a nossa missão, é esse o nosso compromisso, e, com certeza, mais uma vez, a classe trabalhadora, historicamente, sempre soube superar os momentos de dificuldades, vão superar mais esse momento de dificuldade, e fora Bolsonaro, fora Mourão, fora esse governo ilegítimo para a classe trabalhadora, fora esse governo ilegítimo para a sociedade brasileira. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, Pedro. Obrigado, Adriana. Não foi um debate qualquer, foi um debate muito enriquecedor. Aqui estão duas centrais sindicais, companheira Adriana representando a Executiva Nacional da CESP Ecolutas, Pedro Amegon, da Condicef, representando a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Então, foi um debate muito enriquecedor e que a gente vai continuar firme nesta luta, fazendo, né, a unidade dos servidores públicos federais na construção da alternativa da classe trabalhadora para o futuro desse país. Muito obrigado a todos e, com certeza, a luta continua, mesmo que em casa. Vamos embora, companheiros. Abraço.